Áudio, introdução, vinheta. Fundo claro, sujo ao centro, o logo dos cursos de formação de atendimento educacional especializado. Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar a disciplina de práticas pedagógicas aplicadas ao OEE para o estudante com TEA. Inicialmente, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher com a pele clara, uso óculos com aro transparente, tenho os cabelos pretos que estão presos atrás, e no fundo aparece uma esteira e uma janela que está aberta. Na oportunidade, vou descrever também nossos intérpretes, o Samir, que é um homem moreno, de óculos, que usa uma camisa azul e está numa parede com um fundo branco. E a Maitê, que é uma morena, com os cabelos presos atrás, com os fones de ouvido, com uma blusa preta e está num fundo branco também. Tá? Pode passar. Pode passar. Bom, eu tenho um aluno com autismo. E agora? Segundo Lovas, que é um grande estudioso da área do autismo, se os nossos alunos não aprendem como nós ensinamos da maneira como eles aprendem. Cada sujeito é único e não deve ser comparado a nenhum outro. Por isso, nós temos que trabalhar com o nosso aluno a partir de uma linha de base, que nos mostra claramente o que ele sabe, quais as suas habilidades, o que ele já sabe fazer sozinho e o que ele consegue fazer com auxílio, quais as habilidades que ainda necessitam ser trabalhadas e ou reforçadas, e quais as habilidades que ainda precisam ser ensinadas. Por isso, retomando um pouco a nossa disciplina anterior, como é importante o estudo de caso, para que a gente possa realmente conhecer esse nosso aluno e traçar essa linha de base. O que funciona para um aluno pode não funcionar para o outro. Muitas vezes nós elaboramos atividades de acordo com o nosso esquema de pensamento, e esses esquemas não são iguais ao da criança. Por isso, temos que ter claro que não existe uma receita pronta e não existe um método para alfabetizar e ensinar autistas. Pode passar. A maior ansiedade dos professores do ensino regular ao atender alunos com TEA está centrada primeiro nos problemas de comportamento e são acompanhados pela progressão acadêmica e as dificuldades de avaliação. Para poder orientar os nossos colegas e elaborar um trabalho de qualidade, temos que ter claro alguns conceitos que são chaves na intervenção junto do aluno com autismo. E esses conceitos que nós vamos falar mais durante essa aula. Pode passar. Em primeiro lugar, nós temos que focar na função do comportamento e não na topografia deste. O comportamento é tudo que pode ser medido e mensurável. Todo comportamento tem uma função, mesmo que essa não esteja clara para nós, mas ela é clara para um indivíduo com TEA. Basicamente, nós podemos ter 4 funções para o comportamento. Pode passar. A função sensorial. Eu faço algo porque me dá prazer, porque me sinto bem. Aqui se inclui aqueles movimentos repetitivos e estereotipados, que dão prazer e ajudam o aluno, em muitas situações, a se autorregular. Para escapar ou para fugir. Eu faço para que algo seja retirado, ou para fugir de algo que eu não quero fazer. Para buscar atenção, eu faço para conseguir a atenção das pessoas para si. E para ter acesso a objetos tangíveis, eu faço para ter acesso a itens e atividades preferidas. A função, ela é diferente da topografia. A função descreve por que o comportamento ocorre, quais as contingências, né? E a topografia descreve apenas a forma física do comportamento. Pode passar. Bom, vamos trabalhar com um exemplo. O João, sempre que vai ao supermercado e chega na seção dos chocolates, imediatamente vê o seu chocolate preferido e começa a gritar querendo chocolate. A mãe diz que não e ele se atira no chão, chora e grita sem parar.
Nesse momento, a mãe, com vergonha, dá o chocolate para fazer ele parar de chorar. Nesse momento, a mãe está reforçando o comportamento do João. E toda vez que ele quiser chocolate, vai achar que se atirando no chão, gritando e chorando, ele vai conseguir. Qual a função desse comportamento? Possivelmente é ter acesso ao chocolate, que é o item preferido. E qual a topografia? É ele se atirar no chão e gritar sem parar. Pode passar. Muitas vezes, mesmo que inconscientemente, estamos reforçando comportamentos inadequados. Por isso é importante para quem trabalha com indivíduos com TEA ter um lema para si. Quando procurar alternativas para modificar ou extinguir um comportamento que é inadequado, tenha certeza que você irá até o fim, pois ceder de vez em quando é pior do que ceder sempre. Quando os professores nas escolas preenchem as fichas de encaminhamento dos alunos, frequentemente só relatam a topografia, a forma do comportamento. E, em muitas situações, só nomeiam o comportamento. Ele é agitado, nervoso, agressivo, é birrento. Pode passar. Quando a gente vai analisar um comportamento, nós precisamos analisar a frequência que esse comportamento ocorre. Quantas vezes o comportamento ocorreu e o número de respostas por unidade de tempo? A média, quantas vezes ocorreu dentro de um período de tempo? A duração, por quanto tempo este comportamento ocorreu? E a latência, quanto tempo para o comportamento começar uma vez que o gatilho foi apresentado? E a amplitude e a magnitude, qual a intensidade e a força da resposta? Por isso, nós vamos voltar lá no caso do João para entender isso aí. Pode passar. Qual é a frequência? Sempre que ele vai ao supermercado e vê o chocolate? Qual é a média? Vem ocorrendo nos últimos 6 meses, um ano? Qual a duração? Ele fica gritando até a mãe entregar o chocolate? A média é de 10 minutos até a mãe entregar esse chocolate e ele para imediatamente? Qual o período de latência? Ele começa a gritar 2 segundos após ver o chocolate preferido? Qual a magnitude? Ele grita alto, joga-se no chão, bate com os pés e as mãos, bate com a cabeça no chão, chora, não deixa ninguém tocar nele? Se vocês tivessem todas essas respostas respondidas, vocês conseguiriam imaginar a cena que eu descrevi lá no início? Sabendo todos esses dados, nós podemos criar estratégias e mudar as variáveis do ambiente para tentar reduzir esse comportamento e melhorar a qualidade de vida do João e da sua família. Pode passar. Os comportamentos possuem topografias diferentes, mas podem ter a mesma função ou funções diferentes. A topografia de um comportamento não revela informações sobre como modificar aquele comportamento. Temos que saber a função, o porquê. Se a criança emite comportamentos buscando a atenção das outras pessoas, eu posso desviar o olhar, continuar o que eu estou fazendo e dar atenção quando ele demonstrar um comportamento adequado. Não adianta eu ficar perguntando o que ela tem, o que ela quer. Ficar olhando para a criança, falar para ela parar de chorar ou dar broncas. Vamos ver um exemplo. Pode passar. Na sala de aula, a professora auxiliar está ensinando outra criança a fazer uma atividade. O aluno olha para a professora auxiliar e começa a chorar. A professora auxiliar para de ajudar a outra criança, pega o aluno, coloca no colo, faz carinho e ele para de chorar. O que ele conseguiu? O acesso à atenção que ele queria. Pode passar. Se a função for para ter acesso a tangíveis, ou seja, itens e atividades de sua preferência, podemos segurar ou esconder o item para a criança não pegar e dar o modelo correto de como ela deve pedir.
Não entregue o item sem que ela peça de forma adequada. E não fique perguntando o tempo todo o que você quer ou dê uma bronca. Vamos ver o exemplo voltando para o João. Ele entra no supermercado e quer o chocolate, mas a mãe diz que não. Grita, chora e se atira no chão para ganhar o chocolate. A mãe, com vergonha, dá o chocolate e ele para de gritar. O que ele teve? Acesso ao tangível, ao item preferido dele. Pode passar. Se a função é de fuga ou de esquiva de uma situação ou de uma atividade de baixa preferência, ou quando emite o comportamento para que as atividades não preferidas sejam retiradas ou finalizadas, não devemos permitir que isso aconteça, retirando os materiais da mesa, dando um intervalo sem combinação ou dar uma bronca. É melhor conversar com o aluno com um tom de voz calmo, mas assertivo, dizendo que faltam tantas questões para acabar e que vamos acabar essas, e após nós vamos fazer um intervalo. O nosso tom de voz tem que ser claro, com explicações curtas e pontuais. A entonação deve ser adequada à situação. E a nossa postura física tem que justificar a nossa fala. Temos que ser rigorosos, mas não rígidos, pois a rigidez é a mãe da insegurança. Se eu digo que vou fazer algo, eu tenho que manter com calma, clareza, respeito e fazer o que eu digo. Pode passar. Contudo, temos que ter muito cuidado com as atividades que propomos aos nossos alunos. Estas devem ser adequadas às possibilidades dos alunos, com materiais limpos, sem muitos estímulos visuais e exercícios curtos com enunciados diretos e com espaço suficiente para a realização das atividades. As atividades não podem ultrapassar o tempo de concentração do aluno. Temos que garantir que, desde a educação infantil, os nossos alunos sejam incentivados sempre a concluir as atividades. Vamos ver um exemplo. A professora entrega um exercício de matemática. Não quer fazer, começa a gritar e joga tudo que está em cima da mesa no chão. A professora pede para ele sair da sala e ir para o pátio se acalmar um pouco. O aluno fica no pátio passeando e conversando. O que ele conseguiu? Fugir da demanda. Então, cada vez que ele não quiser fazer um exercício, ele atira tudo longe para fugir da demanda, porque ele sabe que vai para o pátio. Pode passar. Agora vamos falar um pouco sobre o comportamento-problema. Quando lidamos com problemas comportamentais, temos que fazer uma análise funcional do comportamento. Esta análise funcional é uma tentativa sistemática de identificar a fonte de reforço desse comportamento, o qual deve ser observado e medido, para que possamos buscar estratégias para reduzir estes. Os comportamentos problemas mais comuns que observamos e que são queixas frequentes dos professores são as chamadas birras, agressões a outros e a si mesmos, destruição de objetos, choros excessivos com gritos, jogar objetos no chão e se jogar no chão, bater com a cabeça na parede em outros lugares, estereotipias em excesso e a ecolalia. É considerado birra quando o comportamento da criança não é causado por dor ou doença, e sim quando a criança quer fazer alguma coisa que vai contra o seu comando, ou para obter algo com um comportamento inadequado. A birra, muitas vezes, entra no lugar da linguagem, e se não intervirmos o mais rápido possível, fica mais difícil da gente substituir por um comportamento adequado. Pode passar. Esse comportamento só vai acontecer se estiver instalado e porque alguém deixou ele se instalar. Começa com um choro fraco e, quando não consegue o que quer, o choro vai ficando mais alto, aumentando a frequência e a intensidade e piorando a topografia. E só vai parar com o reforço direto, quando entregamos aquilo que ele quer. Nesse caso, devemos incentivar comportamentos diferenciais. Ignorar o comportamento, não dar atenção,
não falar nada e não dar ganhos secundários. Caso contrário, estaremos reforçando esse comportamento. Mas temos que ter claro que se esse comportamento não está colocando o indivíduo e os outros em risco. Se for o caso, temos que intervir imediatamente por questões de segurança. Os autistas tendem a querer manter tendem a manter o controle e as atividades dentro de um script mental que foi elaborado por eles, na sua mente, que é a rotina. A previsibilidade é muito importante para eles. E o fato de não saber o que vai acontecer depois desregula o indivíduo ao ponto de manifestarem esses comportamentos inadequados. Pode passar. Agora vamos falar um pouco de reforçamento. Reforçamento é o processo pelo qual o comportamento é fortalecido pela consequência imediata que segue a resposta. Nós temos reforçadores primários e secundários. Mas atenção, o que nós reforçamos é o comportamento e não a criança. Por isso a gente tem que dizer o que nós estamos reforçando. Muito bem, você terminou a atividade, agora nós podemos pegar o tablet. Sempre citar o comportamento que a gente está reforçando. Os reforçadores primários são aqueles que nós precisamos para viver: ar, a água e a comida. Este nós nunca negamos. O MM é uma comida, mas quando usado como reforçador, ele não se enquadra como um reforçador primário, pois ele é usado como um prêmio, um prazer, e não como uma garantia da nossa sobrevivência. Os reforçadores secundários são, pode passar, objetos tangíveis, comestíveis, atividades sociais e físicos. Eu, particularmente, na minha prática, eu não gosto de utilizar o comestível, até porque pode desencadear problemas como diabetes e obesidade. Eu aposto em tangíveis e atividades, mas sempre acompanhados do reforço social e físico. Porque o que eu quero? Que no futuro os meus alunos sejam capazes de se motivarem para realizar as atividades apenas com reforço social e físico. Pode passar. Bom, os comportamentos estereotipados. As estereotipias são comportamentos autoestimulatórios, como o flapping, o agitar as mãos, o rocking, balançar-se ou rodar, enfileirar objetos, repetir sons e palavras ouvidas, a ecolalia, ficar rodando a roda de um carrinho, balançar pedaços de papel e muitos outros que são feitos de forma repetitiva. Eles são reforçadores automáticos, pois a criança sente prazer e se organiza ao fazer esses movimentos. Desta forma, são os mais difíceis de se intervir, pois têm uma base sensorial. Devemos sempre tentar direcionar esses comportamentos para outro mais aceitável. Se a criança balança muito as mãos ou bate com as mãos no rosto ou na cabeça, tente utilizar instrumentos musicais para manter as mãos ocupadas e um frasco para que ela faça bolhas de sabão. Pode passar. A ecolalia pode ser imediata, alguma palavra ou frase que acabou de ouvir, ou tardia, quando repete alguma coisa que ouviu há algum tempo. Às vezes, colocar uma palavra diferente na frase que ele está repetindo faz com que esta perca o seu caráter reforçador. Por exemplo, a criança gosta muito dos filmes do Harry Potter e passa o tempo todo repetindo Harry Potter. Comece a dizer Harry Potter saiu, pois a introdução da palavra saiu pode vir a quebrar o caráter reforçador. Mantenha o seu aluno com autismo ocupado. Dê o mínimo de atenção aos comportamentos inadequados e sempre ensine ele a obter atenção de forma adequada. Pode passar. Vamos falar um pouco sobre os níveis de ajuda. Os níveis de ajuda, também chamados de prompts, por que eu falo às vezes os nomes em inglês para vocês? Porque às vezes vocês querem pesquisar no Google e se vocês colocarem níveis de ajuda, vocês podem não achar muitas coisas relativas, mas se vocês colocarem prompt, vocês vão achar muita coisa em relação a isso. Por isso que eu sempre cito os nomes em inglês. São dicas que damos para o indivíduo para que ele inicie uma interação ou uma atividade.
Podemos ter dicas que são verbais, que pode ser total ou parcial. Por exemplo, eu quero que a criança me nomeie num cartão a palavra banana. Eu apresento o cartão e ela não me responde. Eu posso dizer banana, que é uma dica total, e ela vai me repetir banana. Depois eu vou passando por uma dica parcial. Eu digo ba e ela termina nana, até que ela nomeie de forma independente. Também temos as dicas gestuais, o apontar, o olhar de relance para uma resposta, fazer um sinal com a cabeça para iniciar uma atividade, fazer movimentos corporais para indicar um objeto, sorrir para a criança saber que acertou e seguir fazendo atividade, são os exemplos de dicas gestuais. E temos físicas. As ajudas físicas começam pela maior interação até a menor interação possível. Inicia sempre-se com a mão sobre mão, que é chamado hand over hand. E com o tempo, o toque vai ficando cada vez mais leve, até que no final, um simples toque no braço da criança já é uma dica para que ela comece uma atividade ou uma interação. Pode passar. Ao ensinar novas habilidades, use sempre os níveis de ajudas mais altos, mão sobre mão, verbal total ou até dar o modelo. Não deve ter demora entre a apresentação do modelo ou da dica. Quando ele aprender, comece sempre a atrasar a dica. Se ele não responder adequadamente, volte ao nível de ajuda anterior. Esvaneça gradualmente as dicas, mas muito cuidado com o olhar de vocês, que muitas vezes, mesmo sem querer, nós acabamos dando uma dica pelo nosso olhar de forma inconsciente. No material de apoio de vocês, eu deixei a sugestão de 2 livros, que é o Ensino de Habilidades Básicas para Crianças com Autismo e o Passo a Passo Seu Caminho. Inclusive, eu coloquei links de vídeos que demonstram como usar essa técnica de mão sobre mão, atrasar a dica. É bem interessante que vocês assistam aqueles vídeos que eu deixei listados ali no material, no e-book de vocês. Pode passar. Bom, o esvanecimento de dicas nos trabalhos. Aqui o meu objetivo nessa atividade é que o meu aluno escreva a palavra bola de forma independente. Então, eu fui mudando as gravuras da bola para que ele generalize que não existe um único tipo de bola, e sim vários tipos de bola. E a palavra bola foi ficando cada vez mais clarinha, a pista visual, para que no final o aluno possa escrever de forma independente a palavra bola. Isso se chama esvanecer as dicas nos trabalhos. Pode passar. Bom, por onde começar? Vamos ensinar os nossos alunos a realizarem mandos. O que é mandos? É pedir algo que querem ou necessitam. O mando está muito ligado aos conceitos de privação e de saciedade. Por isso, aqueles objetos que são reforçadores, eles não podem ficar disponíveis o tempo todo para os alunos. Eles têm que ter algum grau de inacessibilidade, porque aí essa criança não vai saciar daquilo e ele perdeu seu caráter reforçador. Vai dar um pouco de privação. Então, observe o que a criança está interessada. Se ela está olhando para uma boneca, diga boneca e espere ela pedir antes de entregar. Você também pode segurar a boneca na frente dela junto com um caminhão e perguntar: você quer a boneca ou o caminhão? Pode passar. Planeje o seu ambiente para que ela tenha que pedir. Se ela gosta da boneca, coloque essa boneca num lugar que ela não consiga pegar sozinha. Se estamos em casa e ela quer ir na pracinha, mande ela se arrumar, mas esconda os sapatos para que ela tenha que pedir estes para você para poder sair. Se for pintar, não deixe à vista o lápis preferido da criança para que ela tenha que pedir para você. Intervindo nas variáveis do ambiente, podemos ensinar o aluno a realizar mandos em diversas situações. Para motivar os nossos alunos na realização das atividades, também podemos mexer nos antecedentes.
Algumas mudanças podem ser feitas no ambiente para que o aluno se sinta mais estimulado para aprender. Se uma criança costuma jogar o lápis longe, mas ela adora o Mickey, substitua o lápis comum por um lápis do Mickey. Pode passar. Ao mesmo tempo, podemos intercalar atividades ao longo da aula, mesclando atividades mais estruturadas com menos estruturadas, mais fáceis com mais difíceis, uma demanda maior com um intervalo. Deixar a criança brincar no início da aula, antes de começar as demandas, pode ajudar ela a se organizar para as demandas que vêm depois. Com algumas crianças, é possível mostrar a demanda e perguntar por onde que ela quer começar, principalmente com os maiores. Podemos levar um checklist para que ele vá marcando cada vez que alguma atividade foi terminada, garantindo assim, visualmente, o quanto falta para finalizar a sua demanda. A inclusão de suportes visuais e de rotinas de atividades dão ao aluno a noção de sequência e ajuda no entendimento do que é esperado que ele faça. Podemos usar um timer ou um motivator, que eu deixei no material de apoio uma foto dele para vocês, para marcar o tempo para a execução de uma atividade. As atividades que elaboramos devem levar a uma mudança de comportamento e a aquisição de outras habilidades. Desde a educação infantil, nós podemos elaborar atividades que tenham objetivos diretos e indiretos. Olhe o exemplo a seguir. Pode passar. Nessa atividade, nós estamos trabalhando com a seriação de números de 1 a 9 e a relação entre número e numeral. Mas também já estamos preparando a criança desde cedo para entender o que é um número par e ímpar, só por causa da disposição das estrelas. Ao tomar o contato frequente com essa disposição, que é o objetivo indireto, ela terá mais facilidade para entender que os números ímpares sempre falta um para formar um par. Pode passar. Nessa atividade, o objetivo principal é a montagem de palavras. Mas, ao usar uma cor diferente para as vogais e para as consoantes, que é o objetivo indireto, estamos preparando o aluno para entender a diferença entre vogal e consoante. Pode passar. Bom, quando falamos de práticas pedagógicas na escola, é necessário que o professor de AE avalie, trabalhe e oriente os professores em relação às habilidades básicas que o aluno deve ter para garantir a sua plena participação efetiva no ambiente escolar. Essas habilidades são comportamentos de sala de aula, o sentar-se, estabelecer contato visual, atender pelo nome, despertar o interesse pela voz e pela face humana, seguir instruções simples, como sentar, levantar, pegar e apontar. A discriminação visual, rastrear objetos, localizar objetos quando são deslocados, encaixar objetos, parear, classificar e seriar. O controle instrucional, ser capaz de seguir instruções. Mas, para isso, o professor tem que ter um planejamento estruturado para o aluno não se perder. Pode passar. A imitação motora. Imitar movimentos com o corpo e com o objeto. Alunos com TEA têm dificuldades em aprender pela imitação do outro. As crianças típicas imitam naturalmente. E os nossos autistas muitas vezes precisam ser ensinados a imitar. Habilidades motoras finas e grossas. Realizar movimentos com o corpo e com objetos apenas pelo comando são importantes para a escolarização, para a interação social e para as habilidades de lazer. Habilidades sociais. Brincar com os outros, iniciar conversas, manter diálogos, trabalhar em grupo, responder às saudações e a perguntas sociais,
e responder às propostas e brincadeiras iniciadas pelos colegas. Isso é muito importante. Pode passar. Habilidades de brincar independente. Brincar com objetos ajuda nas habilidades de coordenação de olho e mão, no estabelecimento de relações de causa e efeito, reduz movimento autos estimulatórios, auxilia na aquisição da atenção compartilhada e ajuda o aluno a permanecer por um período mais prolongado de tempo em uma tarefa. O aluno deve ser capaz de brincar sozinho, de modo organizado, brincar em paralelo ao lado de outra criança, mesmo que no início não haja uma interação efetiva. Com o tempo, ela vai ampliando essas habilidades. A atenção compartilhada. Brincar em colaboração com outra criança, brincar de faz de conta, ser capaz de assumir outra identidade, intercalar papéis, participar de dramatizações e representar papéis auxiliam no desenvolvimento da teoria da mente e na habilidade de empatia. Pode passar. Habilidade de leitura. A capacidade de identificar o que as palavras dizem não é necessariamente ler com compreensão. Muitos autistas aprendem a ler antes de escrever. Outros leem fluentemente, mas têm dificuldades em interpretar o que leram. O importante é apoiar o material didático e imagens para ajudar na compreensão. Habilidades de escrita. Geralmente, as crianças começam o processo de aprender a escrever rabiscando, colorindo e engajando-se em brincadeiras de causa e efeito, entre o instrumento que ela está escrevendo e a superfície de escrita. Por isso, as atividades criativas despertam o interesse do aluno. Use um lápis com o personagem preferido da criança, adesivos para marcar as atividades já concluídas. Isso fará com que a criança tenha prazer em manusear o material escrito. Pode passar. Comportamento de ouvinte por função característica ou classe, que é a capacidade de responder a estímulos não verbais quando os objetos ou atividades são descritas ou faladas e o nome específico não é dito. Por exemplo, eu tenho uma banana, tá? E peço, dentro de um conjunto de figuras, me mostra o que se come, tá? Pela função. Me mostra o que é amarelo, pela característica. E me mostra o que é uma fruta, pela classe. E engloba também responder a questões de o que, quando, onde, uso de adjetivos, preposições e pronomes. Devemos sempre iniciar com imagens reais e depois passar para os pictogramas. Habilidades de rotina de sala de aula e habilidades de grupo. Aprender a imitar os pares, seguir instruções em grupo, realizar atividades de autocuidado, ficar na fila, transitar entre as atividades, trabalhar de forma independente em grupo e ir ao banheiro sozinho. Habilidades de estrutura linguística. Aquisição de palavras mais elaboradas, frases e estruturação de sentenças com verbos e substantivos. Pode passar. Linguagem receptiva. Seguir instruções, atender aos pedidos e saber lidar com duas ou mais ordens dadas simultaneamente. Linguagem expressiva. Ensinar a fazer tatos e mandos. Nomear objetos, pedir itens desejados, responder às perguntas tipo sim e não, trocar informações e responder a perguntas tipo por quê. E as atividades de vida diária, né? Ser independente em alimentação, vestuário, higiene e locomoção. Pode passar. Aqui eu deixo a bibliografia que eu usei para vocês. Pode passar. Pode passar. Pode passar.
e nós nos encontramos no próximo vídeo. Vinheta. Fundo claro, sujo ao centro, o logo dos cursos de formação de atendimento educacional especializado.